Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a nossa lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2020. Hoje a nossa lição seria a lição de número 7 e nós estamos fazendo a transmissão online pelo aplicativo Zoom. Só que na oportunidade nem todos os irmãos estão tendo a condição de acompanhar as lições. Como é um assunto muito importante, nós não podemos deixar de transmitir aos irmãos. Eu resolvi gravar esse vídeo e passar toda a lição de forma, mesmo que sintetizada, para não deixar passar em branco. Então nós queremos comentar com os irmãos agora essa lição, a lição de número 7, que tem como assunto: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E a nossa lição de hoje ela está baseada no texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 14 ao 19. E todo o conteúdo da lição ele está distribuído em 3 tópicos. E nesses 3 tópicos nós estaremos discutindo de forma bem sucinta, mas não querendo deixar de comentar todos os pontos importantes da lição. No tópico de número 1, irmãos, nós vemos a inimizade que havia entre os homens e Deus. Essa inimizade ela é apresentada aqui nesse texto de forma interessante, porque não havia apenas inimizade entre o povo de Israel e os gentios, como também havia inimizade entre o homem e Deus. Ou seja, essa inimizade ela é apresentada nesse texto em 2 aspectos. No aspecto horizontal, que é o homem para com o homem, e no aspecto vertical, que é o homem para com Deus. E nós sabemos, irmãos, que inimizade, de um modo geral, ela não é boa, ela não é proveitosa. E para o povo de Israel, em relação aos povos gentios, os hebreus e todas as outras nações que não faziam parte do povo hebreu, eles tinham uma certa inimizade nesse sentido, de que Deus escolhera um povo e determinou algumas coisas para o povo cumprir. Então Deus entrega a lei a Moisés, e essa lei ela é apresentada para o povo, e essa lei ela se divide basicamente em três aspectos: lei civil, lei moral e a lei do cerimonial. Então esse segmento dessa lei que o povo de Israel começou a obedecer para com Deus, ela causou uma certa inimizade entre Israel e os outros povos. E na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, para reconciliar os homens com Deus. Só que antes de o homem se reconciliar com Deus, ele precisa se reconciliar com seu próximo. E aqui está no versículo 14 da nossa lição, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a barreira que era a separação que estava no meio. Então, note que esse versículo ele deixa bem claro de que essa inimizade tinha que ser colocado um fim nessa inimizade. E é isso que Jesus Cristo faz. Ele acaba com essa exclusividade religiosa de Israel, que é o tópico 1 que fala, porque todos esses rituais, todas essas liturgias que o povo de Israel seguia, o separava do restante dos outros povos. Então Jesus Cristo vem e acaba com essa exclusividade religiosa de Israel e apresenta Cristo para Israel como o Messias, que haveria de restaurar o reino de Israel, e o povo agora passaria a servir a Deus de fato e de direito, porque o povo estava perto de Deus, porque a lei o aproximou de Deus, mas eles não tinham comunhão com Deus. Ou seja, os rituais, a lei, todos os preceitos da lei aproximou o homem de Deus. A nação de Israel estava próxima de Deus,
mas não tinha comunhão direta com Deus. Por quê? Porque o pecado fazia essa barreira, o pecado distanciava o homem de Deus. Então, no aspecto vertical, todos os homens estavam separados de Deus. Apesar dos homens, Israel e os outros povos, estarem separados entre si com essa barreira da religião, além disso, toda a humanidade estava separada de Deus. E Jesus Cristo vem e é oferecido a Deus como sacrifício perfeito, e com o seu corpo ele traz de novo a reconciliação. Está no versículo 18 que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, Jesus Cristo se oferece a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, único, capaz de cobrir os pecados, de tirar os pecados da humanidade e apresentar a humanidade a Deus. Então Jesus Cristo, ele é oferecido a Deus, e em Cristo nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. O tópico 2 vai falar da nova humanidade, ou seja, através da paz, Jesus Cristo traz os homens que estavam separados de Deus em um só povo, e esse povo aproximado a Deus por meio da paz. E essa paz, ela é uma paz que é apresentada no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é a paz fruto do Espírito. Não é apenas uma paz com uma ausência de guerra, ou uma paz por uma situação pacifista. Não, é a paz que Deus dá aos homens, porque Cristo, ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela é diferente da paz de Deus. A paz que Jesus Cristo oferece para a humanidade hoje é a paz como fruto do Espírito, é a paz que excede o entendimento humano. É que apesar de muitas coisas à nossa volta estarem tentando nos tirar a paz, tirar a nossa segurança, a nossa confiança, ainda assim nós conseguimos ter paz com Deus, porque nós sabemos que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa garantia. Então, a paz como fruto do Espírito. Nesse aspecto de Deus trazer em Cristo uma nova humanidade, é exatamente o papel da igreja. É quando a igreja é apresentada diante de Deus como o corpo de Cristo, porque ele diz: em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas se voltaram para ele. Então, a igreja, ela é representada por uma única pessoa, representando a humanidade restaurada, a humanidade reconciliada com Deus. Então, para criar em si mesmo, versículo 15, parte B, para criar em si mesmo dos dois um homem. Ou seja, então, dos dois povos que viviam inimigos, que viviam de costumes diferentes, servindo a deuses diferentes e vivendo, se comportando de forma diferente, em Cristo todos foram reconciliados e foram feitos um único homem. Ou seja, a igreja de Cristo representa a nova humanidade que foi alcançada pelo sacrifício de Cristo. Tópico 3. No tópico 3, nós vamos ver que através da cruz nós fomos reconciliados com Deus. Ora, lá no versículo 16 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos os povos com Deus. Então, irmãos, quando a gente fala de cruz, a cruz, aquele que era pendurado na cruz era considerado maldito. Está lá em Gálatas 3:13, que diz: porque assim está escrito, que todo aquele que for pendurado no madeiro vai ser considerado maldito. Então Cristo se tornou maldição por nós. Cristo, ele se tornou maldição. Então Cristo, ele se apresenta ali na cruz
com uma única forma de trazer o homem de volta para Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele representa a reconciliação da humanidade com Deus. E aqui tem dois aspectos que eu quero destacar. Para os judeus, a cruz era um escândalo, e para os gentios, a cruz era loucura. Ora, por quê? Para os judeus, a cruz era um escândalo, porque eles esperavam o Messias vindo como um rei descendente de Davi, um rei da linhagem de Davi, onde restauraria o reino de Israel, onde tiraria o povo do jugo romano e instauraria o reino do Messias, e ali aquele rei, que seria a descendência de Davi, a raiz de Davi, tornaria a nação de Israel mais uma vez uma nação poderosa. Era isso que os israelitas esperavam. Mas quando Cristo se apresenta e entra em Jerusalém montado num jumentinho, e no final do seu ministério ele é pregado numa cruz, os judeus não acreditaram. Os judeus acharam um escândalo, um escárnio, um rei que se dizia descendente de Davi morrer em uma cruz. E para os gentios, porque era considerada loucura. Ora, para os gregos, você apresentar um Cristo, apresentar um Deus crucificado, morto em uma cruz, é loucura. Como é que um Deus não tem poder para descer daquela cruz e ser pregado naquela cruz e verter toda a sua vida ali, de forma como se ele fosse um coitado, uma pessoa que não tivesse poder, não tivesse autoridade? Então os gentios, eles ignoravam isso, eles entendiam: que loucura é essa? Então lá em 1 Coríntios 1:23, quando Paulo diz assim: olha, quando nós pregamos Cristo crucificado, os judeus se escandalizam e os gentios acham uma loucura. Então, por isso, quando Jesus Cristo reconcilia toda a humanidade ali na cruz do Calvário, nós encontramos esses dois aspectos. O povo judeu, uns se escandalizaram com a crucificação de Cristo, e o povo gentil achava loucura o fato de Cristo, aquele que estava sendo anunciado como Salvador da humanidade, acabar a sua carreira sendo crucificado. Então, nesse aspecto, irmãos, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ele, através da sua carne, ele derrubou a barreira, ele derrubou a divisão que separava os povos, uniu em um povo só, e esse povo que ele uniu, ele quebrou a barreira que separava o homem de Deus e fez agora da humanidade um homem só, representando assim a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. A igreja, como corpo, ela agora tem livre acesso a Deus pelo sacrifício de Cristo. Portanto, irmãos, para concluir, nós entendemos que em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu todas as demandas da lei e em seu sacrifício derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças e as cerimônias que serviam apenas para dividir os povos. Por meio da paz conquistada na cruz, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um povo novo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Eu espero, irmãos, que com esse breve comentário aqui da nossa lição, eu possa ter contribuído com você que não pôde participar da Escola Bíblica Dominical e que não pôde ter acesso aos conteúdos da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, que a palavra do Senhor esteja em nossos corações e nós possamos suportar todas essas crises, todas essas dificuldades, tendo a certeza de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas e Ele vela para com o seu povo. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz:
depois que Cristo estabeleceu a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Prosseguimos para o alvo, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e assim nós estaremos preparados para quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós seremos todos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.